Quando eu tinha 14 anos de idade, o meu avô morreu de câncer em uma das salas da casa dos meus avós. Por vários anos depois disso, nós também começamos a sentir um aroma de rosas e loção para bebês. Vejam bem, eu era acostumada a esfregar os pés do meu avô com loção para bebês quando ele estava morrendo, e não era apenas coisa da minha imaginação. Outras pessoas, incluindo o novo namorado da minha avó, que não fazia ideia da história nem de que alguém havia morrido naquela casa, pois ele sentia também o cheiro desses aromas. Em minha mente, isso era algo paranormal, mas também muito bem-vindo. Eu não sentia nada de negativo sobre isso. Havia mesmo casos em que a campainha tocava aleatoriamente quando falávamos sobre o meu avô, e ninguém estava na porta. Nos últimos 2 anos, no entanto, as coisas começaram a dar errado. A minha avó teve uma drástica mudança de personalidade. Ela, que costumava ser uma pessoa gentil, que tende a ser bastante positiva, agora ela odeia o mundo, nunca sorri, é cruel com a maioria das pessoas e detesta a menção do nome do meu avô. A razão para eu escrever isso agora é porque 2 semanas atrás entramos em uma luta acalorada, onde ela mencionou o nome do meu avô e declarou que estava super feliz por ele ter morrido. Eu nem preciso dizer que mudei de casa. Voltei para a casa dos meus pais e logo assim que eu cheguei, eu já senti o véu de hostilidade sendo removido da minha vida. Mas essa história é sobre o que conduziu a essa luta há 2 semanas atrás, o que me deixou com muito medo e cheia de ansiedade. Pois bem, a minha avó começou a comprar itens de feitiçaria e meditação. Eu sempre pensei em meditação como algo positivo. Porém, eu estou começando a me perguntar até onde ela levou isso. Eu sei por minha mãe que a minha avó se aventurou na bruxaria em seus anos de juventude e coisas terríveis aconteceram. Mas essa é uma outra história, e isso é agora. E ela estava comprando cartas de tarô, pentagramas, livros de magia negra, velas, alguns tipos de boneca voodoo, cristais e tudo mais o que você encontra em alguma loja de bruxaria bizarra em algum beco escuro. Ela também comprou roupas estranhas, como casacos e vestidos góticos. A coisa toda me pareceu estranha, embora ela tenha rido e me dissesse que era bobeira. Era apenas por diversão. Em uma noite entre 10 e 11 horas, eu estava com um humor realmente sombrio sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então eu fiquei sentado na mesa com ela para falar sobre isso. Ela estava receptiva e perguntou se eu queria me sentir melhor e fazer com que os meus problemas desaparecessem. Então eu disse ok, pode ser. Eu assisti ela acender uma série de pequenas velas em zigue-zague e colocar um CD de meditação. A música parecia muito pacífica e eu acompanhei a sua técnica, porque não tinha certeza do que se tratava. Ela desligou todas as outras luzes exceto as velas acesas, e a sala estava bastante escura. Ela me disse para me concentrar em uma chama apenas, para desejar que o espírito de alguém controlasse a sua energia. Então eu escolhi a chama em particular que me atraiu a atenção, e fixei o olhar nela. Era tudo que eu podia me concentrar. Na verdade, eu estava começando a viajar e acreditar que eu estava ficando hipnotizada pela chama. O resto do universo desapareceu para mim e todo o meu ser ficou paralisado. Não havia senso de tempo, lugar ou nada além da intensidade dessa chama. Ela tremeu horizontalmente, pegando força e cintilando mais rápido para frente e para trás. A chama parecia estar fora de controle. Estava crescendo e ficando mais alta e balançando em várias direções. O meu coração começou a bater mais rápido. Não conseguia tirar o meu olhar da chama. A única coisa que eu percebia além desta chama era que as outras chamas em torno da minha visão periférica estavam pequenas e calmas. Mas a chama que eu estava olhando tão atentamente estava agora em uma espiral descontrolada, elevando-se acima das outras. Nessa hora eu senti medo, mas ainda não podia desviar o olhar.
Eu sabia em minha mente que algo não estava certo, então eu reuni força de vontade de virar a cabeça bruscamente para o meu ombro direito. Naquele momento, a chama acendeu em um lampejo que acendeu o lado do meu rosto e iluminou o quarto com intensidade. A minha avó imediatamente saltou de sua meditação surpresa com o ocorrido. Então aquilo se foi e a chama voltou ao normal, com o mesmo tamanho e a mesma calma que as outras. O que foi isso? Lembro-me de perguntar. Ela não me respondeu, apenas ligou a luz do teto, desligou o CD, soprou as velas e essa foi a última coisa que foi dita sobre aquilo. Eu poderia até dizer que ela estava completamente desnorteada, pois ela mudou o assunto para algum problema com o filtro da piscina. Então eu decidi deixar como estava, pois após este incidente eu acabei me sentindo ainda mais estranha pelas coisas uicanas que tinha pela casa. Comecei a adverti-la de que Deus não gostava dessas coisas, mas ela me ignorou e continuou a dizer que era só para se divertir e que nada daquilo era material de feitiçaria sério. Foi então que coisas estranhas estavam começando a acontecer. Eu não conseguia mais sentir o cheiro de rosas e loção para bebês naquela sala de estar. Eu não sentia mais que estava sendo protegida e consolada pelo espírito do meu avô. Então eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela parecia se concentrar nas coisas negativas sobre ele quando conversávamos. Quase num tom odioso, a sua personalidade como um todo estava muito diferente. Coisas pequenas que ela não costumava não dar bolas estavam deprimindo-na e causando uma explosão hostil. Essas explosões estavam sendo dirigidas a mim, já que eu era a única pessoa que vivia com ela, bem como para o meu tio, seu filho, que passava por lá de vez em quando, e toda vez que o nome do meu avô era citado, ela suspirava com desgosto e o seu humor ficava azedo. Ela parou de sorrir, dar risada, falava vulgarmente, com certeza não reconhecia mais essa pessoa. Certa noite eu estava no meu quarto. Eu não conseguia dormir. A minha garganta estava muito seca. Então desci as escadas para beber algo. A minha avó sempre preferiu dormir no sofá. Ela dormia na varanda fechada, que chamamos de Sala da Flórida. Quando andei de volta para as escadas, percebi que a TV ainda estava ligada. Então entrei porque achava que ela estava acordada. Mas não estava. Ela estava dormindo e o quarto estava completamente frio. Eu percebi que ela só tinha uma metade do corpo coberta. Eu me perguntei como ela não estava congelando, e isso só me fez querer dormir ainda mais sobre o meu cobertor quentinho dentro do meu quarto. No dia seguinte, ela estava sentada em uma cadeira de cozinha quando eu desci as escadas. Eu acho que o Mário me mordeu quando eu estava dormindo, assim disse ela. O Mário é um poodle, um dos 3 cães que ela tem. Os outros são a Abóbora e a Mel, um collie e um bull mastiff, os 3 com temperamentos gentis e amigáveis. Olhei para o braço dela e disse: "Isso não é uma mordida de cachorro, vó." Foi a primeira coisa que eu me recordo de dizer. Se fosse uma mordida de cachorro, estaria sangrando e ela provavelmente estaria no hospital, não na mesa da cozinha. Haviam 2 fileiras de marcas de punção espalhadas por aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Sim, eles eram hematomas, mas não eram marcas de dentes de cachorro, mas algo mais estreito, como marcas feitas por alguma agulha grossa ou algo assim. Eu não sabia o quão profundas elas eram, mas havia um sangue seco em torno delas. O que me levou a acreditar é que havia sangrado por um tempo. Um pouco mais acima do braço dela estavam algumas marcas de arranhões, que eram muito mais óbvias. Haviam 4 arranhões de aparência dolorosa, que se estendiam cerca de 13 a 15 centímetros pelo braço dela. Perguntei como ela poderia ter feito isso, mas ela não tinha a mínima ideia. Ela disse que quando acordou, o seu braço estava muito dolorido. Então ela assumiu que talvez o braço dela tenha caído do sofá enquanto ela dormia, surpreendendo o Mário, que talvez já tivesse mordido.
Os cães não estavam lá quando eu entrei, eu disse isso para ela. A abóbora estava dormindo embaixo da mesa da cozinha, quando eu fui pegar a minha água. O Mário e a Mel estavam dormindo no chão da sala. Com tudo o que estava acontecendo naquela casa, eu pensei na ideia de que a mordida poderia ser algo sobrenatural. Eu estava tendo maus pressentimentos naquela casa por meses, ouvindo ruídos estranhos e passos, sentindo rajadas de ar gelado e, para completar agora, haviam evidências físicas de algo maligno. Se fosse sobrenatural, não era nada bom. As marcas de mordidas e arranhões me diziam que o que quer que fosse era maligno, e isso foi o suficiente para conversar seriamente com a minha avó. Então, alguns dias depois desse incidente, eu abri o meu coração sobre a energia negativa que eu estava sentindo e o mau pressentimento que tive sobre o braço dela. Eu esperava que ela descartasse os meus sentimentos e me assegurasse mais uma vez que não havia nada de ruim na casa, mas ela ficou em silêncio apenas por alguns segundos. Então ela me disse que havia algo que queria que eu visse. Eu a segui até o topo da escada, na sala de jogos, até a sala de pó. A sala de pó é uma pequena sala de banho quadrada, com apenas um banheiro e uma pia. E ao lado da parede, logo à direita da entrada, há um recanto, onde ela mantém uma lâmpada em um pano de renda. E embaixo do recanto havia um pequeno tabuleiro pintado, com um pouco mais de 30 centímetros. Nesse pequeno tabuleiro haviam pequenos buracos que formavam uma estrela. Os buracos eram muito pequenos e eram picados no tabuleiro. Quando eu era pequena, eu achava que parecia legal. Quando eu olhei para o que ela estava tentando me mostrar, o pequeno tabuleiro havia desaparecido. Ela me disse que ela viu quebrado, e eu estava pensando comigo mesma que ela havia perdido a cabeça. Eu não sabia o que ela estava falando. Eu apenas disse a ela que isso era um pentagrama. Eu me ajoelhei e olhei para o espaço vazio atrás do que costumava ser o tabuleiro. Ela me disse para ver o que estava dentro. Foi então que todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Eu retirei duas coisas, uma Bíblia satânica e um amuleto de pentagrama. O amuleto de metal parecia tão velho, ele estava todo enferrujado. Eles pareciam um pouco empoeirados, mas era óbvio que ela já os havia limpado um pouco. Não consegui tocá-los e deixei cair no chão e saí da casa o mais rápido que eu pude. Cerca de 10 minutos se passaram e eu me acalmei. Voltei para dentro e acabei discutindo com ela. Então eu perguntei o que havia acontecido que ela decidiu destruir o tabuleiro. Foi então que ela disse que sabia o que significava agora, e com uma sensação ruim, golpeou e sentiu que era ruim. Ela sentiu que havia algo por trás daquilo. Foi quando ela encontrou a Bíblia satânica e o amuleto. Ambas concordamos que todas as coisas de bruxaria que ela comprou deveriam sair. Vai saber o porquê desses itens satânicos estarem escondidos atrás daquele tabuleiro. Para início de conversa, eu fiquei bem aterrorizada com o pensamento de que práticas ocultas estavam ocorrendo na casa no passado e tudo mais o que tivesse ocorrido nela. Passaram-se alguns dias e a minha avó se livrou de todas as coisas de bruxaria que ela havia comprado e também as coisas perturbadoras por trás do tabuleiro. Nada estranho aconteceu. Então eu percebi que todos os ruídos que eu estava ouvindo, as vozes fracas, um bebê chorando e passos nos quartos onde ninguém estava, desapareceram. Neste dia, estava realmente muito frio naquela noite. A minha avó e eu estávamos na cozinha, esfregando os nossos braços porque estava muito frio. Ela estava prestes a tomar um banho no banheiro do andar de baixo e depois iria para a cama, e eu faria o mesmo depois dela. Eu estava exausta e apoiei a minha cabeça nos meus braços sobre a mesa para relaxar, enquanto ela estava no chuveiro. E cerca de 10 minutos depois, ela subiu as escadas enrolada em uma toalha e com os seus cabelos cheios de espuma.
segurando seu pescoço. Algo havia apertado a sua garganta, disse ela, e ela estava tendo dificuldades para respirar. Me levantei rapidamente e olhei para o pescoço dela. Com certeza haviam marcas vermelhas em volta de sua garganta, sob a forma de impressões digitais. Eu me apavorei com a situação, mas ela era muito teimosa para ele ir embora. Ela não podia simplesmente se levantar e sair de sua casa, disse ela. Mas para mim essa foi a última gota. Eu me encontrei constantemente evitando espíritos malignos, com orações e procurando freneticamente por algumas respostas e soluções. As coisas estavam piorando. Ela estava começando a acordar com contusões em seus braços e pernas. Essas coisas ela não conseguia explicar. Seu comportamento era tão odioso agora que eu evitava ela a todo custo. Eu saía de casa sempre que podia, e toda vez que eu punha o pé para dentro, o mesmo sentimento pesado e terrível me preenchia. O sino da porta começava a tocar o tempo todo, mas já não havia mais uma boa sensação sobre isso. Não havia um sentimento terno, reconfortante, nenhum aroma de rosas. Havia, no entanto, rajadas frequentes de ar frio, ruídos estranhos. Foi então que começaram a aparecer arranhões por toda a minha perna durante a noite. Eu não tinha problemas para dormir, mas em uma manhã no chuveiro, eu percebi múltiplas contusões em mim mesma. Então, 2 semanas atrás, tivemos uma briga. Palavras que eu nunca pensei que ouviria saíram de sua boca. Mas eu não poderia ajudar alguém que não quisesse ser ajudada, e aquela noite foi a última que eu falei com ela. Atualmente estou morando com os meus pais, e eu espero que a minha avó vá buscar ajuda profissional para abençoar aquela casa. A experiência de tudo o que aconteceu abalou as minhas crenças. Também me deu respeito pela luta paranormal e profunda para viver uma vida santa. Só posso esperar que vocês tomem isso como um aviso, para não abrir portas que vão se arrepender. Nunca dê ao mal um sinal de que ele é bem-vindo. Bom, esse foi o meu relato e espero que tenham gostado. Eu desejo a vocês uma boa noite. Moisés nunca acreditou nas histórias de assombrações e dava risadas toda vez que ouvia algo desse gênero, mesmo tendo nascido e crescido numa região rural na cidade de Castanhal do Pará, e tendo escutado muitos causos que eram contados pelos moradores daquele lugar, ele nunca deixou-se amedrontar com tudo o que ouvia. Na verdade, somente uma vez Moisés ficou em dúvida com relação a um acontecimento durante uma noite. E foi assim. No sítio onde ele morava com os pais e seus irmãos, ele acordou com o barulho do latido dos cachorros, que pareciam estar desesperados com alguma coisa que haviam visto lá do lado de fora. Os cachorros estavam tão assustados que chegavam a arranhar a porta da casa querendo entrar. Naquele momento, a mãe do Moisés estava na cozinha tomando um copo d'água, e foi ela que foi até a porta onde estavam os cachorros. Aquela porta era dividida em 2 partes, e ela podia ser usada também como janela para abrir somente a parte de cima. Então, no meio dela, onde as 2 partes se encontravam, havia uma fresta pequena, e foi por ali que a mulher pôde olhar para ver o que estaria acontecendo. E no instante em que ela se abaixou para poder espiar pela fresta, os cães sentiram a presença dela e ficaram ainda mais alvoroçados. Entre os cachorros, o mais curioso era que eles estavam com muito medo. Na verdade, eles estavam com muito medo mesmo. E o Moisés, naquela época, tinha apenas 13 anos de idade quando aquilo tudo aconteceu. Ele disse que estava dormindo no mesmo quarto onde estavam os 2 irmãos mais velhos. Ele se levantou, abriu a porta do quarto, porém naquele momento o pai dele estava indo até a cozinha e pediu para eles ficarem deitados.
Com o barulho dos latidos, o empregado que morava no fundo da casa acordou e veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele gritou com os cães que saíram correndo ao encontro dele. Depois ele veio até a porta da cozinha e bateu dizendo que era ele que estava ali naquela hora. O casal abriu a porta e o empregado entrou. Lá do quarto os meninos podiam ouvir a conversa dos 3 adultos na cozinha e ficaram pensativos com respeito ao assunto do qual eles estavam falando. Enquanto isso, um dos cachorros correu até a porta do quarto dos meninos naquela noite. Os garotos pediram aos pais que os deixassem dormir ali com eles. Foi então que os pais dos meninos viram que 2 deles estavam muito assustados e por isso acabou permitindo que o cachorro ficasse ali ao lado deles. O Moisés se divertia com o medo dos irmãos mais velhos e tentava acalmá-los, dizendo que não havia nada lá fora. Mas ele não sabia explicar o porquê que os cachorros estavam tão agitados. Mas os outros meninos tiveram motivos para se assustarem. Na conversa entre o pai deles e o empregado, foi falado que talvez tenha sido um lobisomem que havia passado pelo sítio, pois naquela região de vez em quando surgia algum desses bichos, pois a mulher, contrariando a conversa dos 2 homens, dizia que o que ela havia visto na verdade era o espírito da viúva que vagava naquelas redondezas, pois existia uma lenda muito antiga a respeito da viúva que os moradores evitavam falar com medo de que ela aparecesse. Conta-se que no final do século XIX, durante o início da vida de Castanhal, um jovem casal veio morar naquela região, e esse casal vendia bebida destilada aos moradores dali e trocavam por alimentos fornecidos por alguns índios que viviam no meio da mata. Durante o ano de 1914, quando implodiu a Primeira Guerra Mundial, os negócios ficaram difíceis para todos, e com aquele casal também não foi diferente. Mas foi no ano de 1917, com a declaração de uma greve geral no Brasil, que aquele jovem fornecedor ilegal de bebidas alcoólicas se encontrava no estado crítico referente à sua vida financeira e saúde, que já estava bem debilitada por causa do vício. Naquele tempo, haviam muitos cachorros abandonados nas ruas da vila, e eles tinham muita fome, e muitos acabavam não resistindo, e haviam alguns entre eles que estavam infectados pelo vírus da raiva. Em uma noite, aquele jovem embriagado saiu de casa, foi vagar na escuridão no meio da rua. Ele estava revoltado com a situação que se encontrava. Acreditava-se entre o povo que aquele homem saiu chutando os cachorros da rua e fatalmente acabou sendo mordido por um dos cães raivosos. E depois, sem poder contar com ajuda médica e sem remédios, o homem acabou falecendo. Conta-se que, devido àquela fatalidade na vida do casal, a mulher entrou, como conhecemos hoje, numa depressão profunda e acabou enlouquecendo. E durante o tempo de sua loucura, a mulher vestiu um longo vestido preto que simbolizava a sua viuvez e saía perambulando para sacrificar os cachorros que ela encontrava na rua. Poucos meses depois, aquela mulher acabou desaparecendo e ninguém ouviu mais falar do seu paradeiro. Alguns até diziam que ela foi viver com os índios porque eram amigos do casal, mas na verdade é que ninguém tinha certeza de nada, e tudo o que sabiam era que ela havia desaparecido. Porém, quando os cães daquele lugar sentiam medo de alguma coisa durante a noite, todos os moradores da vila começavam a se lembrar da viúva. Porém, alguns anos mais tarde, surgiu até alguns comentários entre os moradores de rua que diziam ter visto o espírito da viúva vagando diante das casas durante o anoitecer, apavorando assim os cachorros daquele lugar. Acreditavam-se também que alguns homens embriagados eram atraídos pelo espírito da viúva, que tinha um cheiro de bebida estragada muito forte, e eram levados para o meio da mata e nunca mais retornavam. A maioria das suas vítimas
eram sempre mendigos que não tinham família durante muitos anos. Aquela aparição foi vivenciada por alguns moradores da vila de Castanhal, e depois, com a chegada de algumas igrejas na região, raramente alguém presenciava aquela aparição, e pouco a pouco as pessoas foram parando de falar naquela história, pois além do medo que tinham da viúva aparecer novamente, eles também queriam que o assunto caísse no esquecimento, pois foi em 2017 que o Moisés começou a trabalhar como Uber na cidade de Castanhal. Em apenas 3 meses de serviço, ele ouviu muitas histórias absurdas que eram contadas por seus clientes. Entre eles, não podia faltar causos de fantasmas. O Moisés disse que nunca havia escutado tantas histórias sobre assombrações igual ele escutou quando estava trabalhando com Uber. E tinha até aqueles que narravam com tanta certeza daquilo que estavam falando que chegavam quase a fazê-lo acreditar naquilo que ele achava ser somente boatos. Mas para agradar os passageiros, ele sempre fingia-se de assustado e demonstrava interesse na conversa. Até que certa noite, quando estava para fazer sua última corrida, ele foi chamado até o Aeroporto Internacional de Belém. E quando chegou no local combinado, alguma coisa o fez arrepender-se de ter aceitado aquele cliente. Moisés olhou, estando ele ainda dentro do veículo, e viu que era uma mulher que estava esperando pelo carro. Mas era uma mulher um pouco estranha, dizia ele. Aquela senhora usava um chapéu e um vestido longo e escuro, e ela também estava carregando um cachorro da raça poodle em seus braços. Mas Moisés lembrou-se que não acreditava em assombrações, e talvez mesmo naquele momento ele acabou deixando-se envolver com as histórias que ouvia dos seus clientes. É claro, era impossível que a viúva, após 100 anos de existência, estivesse ali pronta para entrar em seu carro. Não seria possível, pensou ele. As últimas palavras daquela mulher estranha após entrar no carro foi que ela queria ir até o bairro do Porto do Reduto e depois iria até Castanhal. Alguns minutos depois, Moisés tentou iniciar uma conversa, perguntando se o cachorrinho era dela ou se ela estava levando de presente para alguém, mas não houve resposta. Ele a olhava no espelho retrovisor, mas não conseguia ver os seus olhos. Estava escuro e ela usava um chapéu que quase escondia o seu rosto por inteiro. Após terem chegado no porto, ela desceu e fez um sinal para que ele a esperasse perto de um beco escuro por onde ela entrou. Quando ela retornou, Moisés a viu sem o cachorro, e depois que entrou no carro, parecia que o cheiro azedo também entrou com ela. Era um aroma bem desagradável, que lembrava a carne crua ou vinho estragado. Ele não soube distinguir o que era. Porém, num trecho da rodovia da BR-316, enquanto seguiam na direção da cidade de Castanhal, Moisés sentiu que ficou frio no interior do carro. Ele achou bem estranho, porque a noite estava quente e o ar-condicionado não estava ligado. De repente, ele percebeu que havia fumaça dentro do seu carro. E assustado, o Moisés tentou virar a cabeça para ver se a mulher estava queimando alguma coisa, mas ele não conseguiu mover o seu pescoço. Então ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher desfazendo-se numa neblina. Imediatamente, ele parou seu carro no acostamento, abriu a porta e desceu apavorado com o que havia acabado de ver. Ele correu e ficou distante do carro, até a neblina dissipar-se. Quando viu que o veículo estava vazio, ele voltou e, depois de olhar cuidadosamente para o interior e constatar que a mulher não se encontrava mais lá dentro, ele entrou no carro e, enquanto estava sentado, acabou recostando a sua cabeça sobre a poltrona e fechou os seus olhos. Depois de pouco tempo, Moisés abriu os olhos assustados, com batidas na janela, e quando olhou, viu que era um policial rodoviário em pé ao lado do seu carro. Aquele policial era um amigo da família
e que havia reconhecido o carro parado no acostamento. Moisés então foi orientado a procurar um hotel na cidade ou algum lugar seguro onde poderia dormir. E o policial ainda prosseguiu dizendo que no lugar onde o carro estava parado era perigoso demais, pois ele poderia sofrer algum acidente ou até mesmo ser assaltado. Moisés ainda duvida se aquela mulher que solicitou a Uber era na verdade o espírito da viúva ou se ele foi vencido pelo cansaço e que acabou dormindo enquanto dirigia no caminho de volta para casa. Mas então tudo aquilo não passou de um sonho? Ele não sabe explicar, mas diz que continua não acreditando em fantasmas e que ele acredita também que se morreu, acabou tudo. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Brendo e essa história foi contada pelo meu pai quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Foi no ano de 1981, como era de costume antes do jantar, o meu pai já tinha tomado seu banho e havia enrolado uma toalha na cintura e o mesmo foi se barbear. Então, enquanto meu pai passava ali um creme de barbear no rosto, eu percebi uma cicatriz em suas costas. Era uma cicatriz bem grande na diagonal, pois já estava meio que apagada. O engraçado é que eu nunca havia reparado aquela cicatriz antes. Eu acredito até pelo fato do meu pai quase nunca andar sem camisa dentro da nossa casa. Por eu ser muito curioso, eu acabei perguntando para o meu pai o porquê daquela cicatriz tão grande daquele jeito e o que havia acontecido com ele. A cicatriz dele vinha mais ou menos debaixo do braço esquerdo e descia até mais ou menos a altura do rim direito. Então meu pai sorriu e disse: "Ah, meu filho, isso foi há muitos anos atrás. Quando eu tinha lá pelos meus 16 anos, eu acabei me machucando na estrada dos dois velhos juazeiros. Olha, depois da janta eu te conto." E durante todo o jantar, eu fiquei super ansioso para escutar a tal história do meu pai. E depois de comer e tomar o seu cafezinho num copo de requeijão, ele pegou um palito de dente tranquilamente e me chamou para me sentar ao seu lado. E dali em diante ele começou o seu relato. E tudo começou em 1945. O meu pai morava com um tio chamado Luiz, no povoado no interior de Pernambuco chamado Remanso. Ele vivia com o tio porque ele havia perdido os pais muito cedo. Os pais do meu pai morreram no intervalo de tempo muito pequeno um do outro, cerca de mais ou menos uns 40 dias. Após a mãe dele falecer, o pai dele também faleceu, deixando meu pai e os seus irmãos órfãos. Na ocasião, o meu pai tinha 9 anos de idade naquela época, e ele foi criado pelo tio Luiz. Quando meu pai completou 12 anos de idade, ele aprendeu a montar e a lidar com o gado ali da vegetação seca da caatinga, e a prática do ofício de vaqueiro fez com que o meu pai fosse muito requisitado ali na região para amansar cavalo. E fora do ofício de vaqueiro, era o meu pai que ajudava o tio na entrega de rapaduras e também de farinha de mandioca nas feiras das cidades vizinhas. O tio Luiz e os seus filhos fabricavam esses produtos e saíam vendendo pela vizinhança. Eles iam até aos comerciantes da região entregar as encomendas. Então havia uma espécie de revezamento semanal entre eles para fazer essas entregas, que eram feitas sempre a cavalo ou em uma carroça de burro. E naquela semana, a vez de levar essas encomendas era de um dos filhos do tio Luiz. Mas segundo meu pai, esse filho era o mais preguiçoso de todos, pois ele adorava inventar doenças para escapar do trabalho. E naquele ano não foi diferente. Sabendo que era a vez dele de fazer a entrega, logo inventou um problema digestivo para não ir e ficou deitado em uma rede a manhã inteira se queixando de dor. Ele deveria sair para fazer as entregas
por volta das 2 horas da tarde e chegar até o local de destino mais ou menos umas 5 horas da tarde. No caso, ele teria que dormir nesse local para retornar só no dia seguinte, porque o trajeto iria ser feito a cavalo, pois as mercadorias encomendadas estavam em sacos e presas no lombo do cavalo. E era cerca de mais ou menos umas 3 horas de estrada. Sabendo disso tudo, o primo dele deixou a preguiça falar mais alto e nem se preocupou com o prejuízo que o pai dele iria ter se ele não entregasse os produtos no prazo estipulado. Já era quase 1 hora da tarde e o tio Luiz viu que o cavalo não estava nem selado ainda e nem os produtos estavam ensacados para serem colocados no lombo do animal. Irritado, tio Luiz começou a gritar com o filho dele, que nesse momento nem lá estava mais, pois ele havia sumido, porque sabia que se ficasse ali, iria acabar levando os puxões de orelha do pai dele. Mas o tempo estava passando, e o meu pai, ao ver o desespero do tio dele sem saber o que fazer, pois tinha que fazer essas entregas dessas mercadorias, além de também morrer de vontade de dar uma surra no filho preguiçoso. Ao ver toda aquela situação desesperadora do tio, o meu pai então se ofereceu para ir até o povoado vizinho para fazer essas entregas. Ajudou então o cansado tio a selar o cavalo, a botar os produtos no saco e colocar o saco em cima do animal, e saiu pela estrada. Já se passavam das 2:30 da tarde. O sol estava completamente quente, mas a camisa de linho e o gibão de couro e mais o chapéu de couro o ajudava a aguentar aquele sol escaldante. Ele apertou o passo no início do trajeto, afinal, quem sabe assim apertando o passo poderia conseguir chegar no destino dele ainda com um pouco de claridade. Ele galopou bastante, mas sentiu que o seu animal estava ficando cansado. Então, ele achou melhor diminuir o ritmo e continuou andando devagar, até mesmo para o animal descansar um pouco mais. E segundo meu pai, ele chegou até parar por alguns minutos para dar uma descansada tanto no bicho quanto nele. E depois retornou o galope até chegar a uma estrada bem estreita. Então ele olhou no relógio que o tio dele tinha o emprestado. Era um relógio de bolso para ele poder se orientar quanto aos horários. E viu que já eram quase 5 horas da tarde. Então ele tinha conseguido andar às 3 horas corretamente, e aquele caminho ainda estava claro, e mostrava mais à frente 2 juazeiros bem grandes. As árvores estavam uma de cada lado da estrada. Estavam ali, a uma distância de uns 100 metros de onde meu pai vinha. E quando ele se aproximou mais, viu que as 2 árvores tinham praticamente o mesmo tamanho. E como estava uma de cada lado da estrada, elas se juntavam na parte de cima, praticamente formando um arco sobre a estrada. Então era praticamente inevitável passar por debaixo daquele semi-arco formado pelas 2 árvores. E quando chegou ali, a uma distância próxima de uns 5 metros daquelas árvores, e prestes a passar por debaixo daquela formação de galhos verdes, o cavalo parou de repente. E o meu pai então dava o comando batendo o seu calcanhar na barriga do bicho para ele andar. Mas nada, o cavalo não se movia. Foi então que o meu pai percebeu que havia algo de muito estranho por debaixo daquelas 2 árvores, e que o animal poderia estar vendo alguma coisa no qual o meu pai não enxergava. Foi então que ele se lembrou de uma oração que os vaqueiros fazem nessas situações em que o cavalo empaca no caminho. Enquanto fazia a oração, o meu pai sacou ali um punhal e colocou entre as orelhas do cavalo, em cima da cabeça e com a ponta para frente, porque existe a crença de que os animais enxergam fantasmas. Eles conseguem enxergar além do que nós conseguimos. E essa prática de colocar uma faca ou punhal entre as orelhas do cavalo vem de muito tempo atrás. E os antigos dizem que fazendo isso e mais as orações, acaba afastando as assombrações. Isso faz também
com que o animal deixe de ver assombração, fazendo com que o mesmo continue fazendo o seu caminho. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Segundos depois de colocar o punhal na cabeça do cavalo, ao invés de avançar, o cavalo recuou ainda mais e, em seguida, o meu pai sentiu um peso na garupa do cavalo, como se empurrasse o lombo do animal para baixo. Foi como se algo pesado tivesse montado no cavalo ali também. Naquele instante ele sentiu alguém agarrá-lo pela cintura e cravar os dedos nas laterais do gibão, e um grito ensurdecedor com vozes misturadas acabou ecoando pelo local. O cavalo se assustou e levantou as patas da frente, empinou em seguida e começou a correr sem direção. Ele foi para a lateral esquerda da estrada, entrando por um terreno pedregoso, e com o cavalo daquele jeito, o meu pai nem sabia como fazer o cavalo parar, pois o cavalo estava completamente assustado, correndo freneticamente por um terreno completamente irregular. Ele estava com medo do cavalo quebrar as patas ali, e o medo aumentou quando o cavalo entrou por meio da caatinga, pois os galhos daquela vegetação seca iam raspando nas costas do meu pai, que estava meio que pendurado de lado no cavalo, segurando ali as rédeas com toda a força para não cair do mesmo, até que o cavalo chegou em uma estrada paralela e resolveu não galopar mais. Então meu pai puxou as rédeas e ficou ali por alguns minutos sem entender o que havia acontecido de fato. As costas do meu pai ardiam muito. Ele resolveu descer do cavalo para ver se estava tudo certo com as patinhas do coitado animal. E graças a Deus estava tudo bem. Mas ele acabou perdendo algumas rapaduras que caiu pelo caminho. Só a carga de farinha de mandioca que ficou intacta. Então ele montou novamente em seu cavalo e continuou a caminhada até chegar no local onde deveria fazer a entrega. Chegando lá, ele explicou para o comprador o motivo da falta de algumas rapaduras e contou o que aconteceu na estrada. Esse comprador disse para ele que naquela estrada, depois das 4 horas da tarde, ninguém se aventura a passar por debaixo daqueles 2 juazeiros gigantes, pois, segundo ele, haviam enforcado vários criminosos ali naquelas árvores, a mando de um antigo delegado. Depois do ocorrido, meu pai teve que se hospedar em uma espécie de pousada, e quando o dia clareou, ele deu água ao seu cavalo e voltaram o caminho de volta para casa, para então cuidar melhor dos machucados nas costas, inclusive daquele ferimento maior que deu origem a tal cicatriz. Enquanto ao tal primo preguiçoso, depois de ter tomado uma grande surra do tio Luiz, ele ficou fazendo as entregas sem revezar com ninguém por durante 6 meses. Dias depois do ocorrido, o meu pai ficou sabendo de algumas pessoas que tiveram que passar por aqueles 2 juazeiros gigantes, e elas tiveram experiências bem parecidas com a dele. Mas segundo meu pai, a estrada teve um progresso. Ela acabou virando uma rodovia. Ele teve essa informação quando ele morava em São Paulo na década de 1960, quando ele recebeu a visita de um primo, que era caminhoneiro. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Leandro e este relato que eu irei contar, na verdade eu não sei se foi o sobrenatural ou se foi alguma brincadeira de mau gosto do meu amigo. Porém, uma coisa é certa, isso mexeu comigo e mexe até hoje. Era final do ano de 2017, quando eu tinha apenas 19 anos de idade. Eu e um grupo de mais 4 amigos estávamos numa sexta-feira à noite sem dinheiro para ir para a balada e nem nada. Então decidimos pegar as nossas bicicletas e fazer uma pedalada noturna. Bom, eu moro no interior do Mato Grosso do Sul e na minha cidade
tem uma velha estrada conhecida como Estrada do Pontilhão. Ela dá acesso às fazendas e lá é um lugar muito afastado da cidade. Então muitas pessoas usam para despacho de trabalhos e desova de corpos e coisas assim. Já se passavam das 11 horas da noite quando decidimos ir pedalar nessa estrada. Era Tiago, Adriano, Cristiano, Emanuel e eu. Todos nós pegamos as nossas bicicletas e fomos. Como o lugar é muito afastado da cidade, pegamos então uma rodovia, que era mais ou menos uns 5 quilômetros depois do limite do município. A entrada dessa estrada ficava às margens da rodovia principal. Até esse ponto a gente pegou um caminho de asfalto. E a partir do momento em que entramos na estrada, o caminho era de terra batida e cascalhos. Logo no início haviam 2 lagoas e a estrada passava pelo meio de ambas. Ou seja, era água dos 2 lados da estrada de terra e logo à frente havia um pontilhão onde essa estrada passava por baixo, pois em cima havia uma ponte e era onde passava uma linha férrea. Logo na entrada deste local, existe também um grande pé de figueira, um figueirão, onde já houve muitos relatos de pessoas mais velhas que diziam que esse lugar era um lugar onde se faziam muitos trabalhos. Eu acredito até que é por esse motivo que as figueiras têm sempre famas de serem mal assombradas. Bom, a noite estava muito clara, pois era um dia de lua cheia. Mas mesmo assim, por ser uma plantação de eucalipto dos 2 lados, o caminho acabou ficando escuro, mas todos nós continuamos o caminho sem problemas. Eu sempre fui uma daquelas pessoas que sempre gostou de brincar com o sobrenatural, pois eu sabia que a maioria dos meus amigos ali tinha muito medo disso, e foi aí que eu comecei a fazer as brincadeiras de mau gosto. Então eu comecei a falar em voz alta e eu disse assim: eu desejo que todas as forças da natureza se manifestem aqui e agora, entre outras coisas. Eu falei isso por uma boa parte do caminho, chegando ao ponto de alguns amigos começarem a me pedir para que eu parasse com isso, pois eles já estavam ficando assustados. Mas na verdade eu acabei os ignorando. E por um bom tempo eu continuei brincando com aquilo. Logo que adentramos mais pelo caminho, o clima começou a ficar pesado, e era como se nós ouvíssemos passos e coisas se mexendo no meio da mata. Todos em algum momento se queixaram de ter ouvido algo, e a essa altura eu já havia parado de falar aquelas coisas. Porém já era tarde demais. Foi quando um grande estalo ocorreu no interior da mata. E com isso a lanterna que eu carregava na bicicleta que iluminava o nosso caminho, do nada parou de funcionar e acabamos ficando no completo breu. E mesmo assim não paramos com o nosso percurso. Continuamos rindo, brincando e conversando, e ignorando o que nós havíamos ouvido. Pois havia um detalhe importante, pois um dos meus amigos, o Cristiano, estava com uma bicicleta bem velha, e a mesma ficava saindo a corrente toda hora. Então, de tempo em tempo, todos nós tínhamos que parar para esperarmos o Cristiano ajeitar sua bicicleta, para assim continuar com o nosso percurso. Andamos bastante. Quando eu vi, já eram mais de 2 horas da manhã, quando então chegamos a uma bifurcação da estrada. Paramos todos e decidimos voltar. Como estávamos cansados, já com dificuldade e o caminho de volta era longo e ainda para ajudar era de subida, um dos meus amigos, o Adriano, falou: olha, se a gente continuar nessa maciota, a gente vai chegar lá só pela manhã. Vamos acelerar um pouco. E como a minha bicicleta era nova e um pouco melhor do que os demais, eu comecei a pedalar mais forte e acabei me distanciando do grupo, ficando assim sozinho por um bom tempo. Segui o caminho normal, sem nada de estranho acontecer. Já não se ouvia mais os barulhos entre as árvores, mas continuava com uma tensão inexplicável.
Então eu resolvi colocar o meu fone de ouvido e comecei a ouvir música, até que eu cheguei no ponto em que a estrada acabava e começava assim a rodovia. Então eu parei, desci da bicicleta e me encostei na mesma, ficando de costas para a estrada e de frente para a rodovia, e esperei os outros chegarem. Nesse momento, eu tirei o fone de ouvido, pois eu estava sozinho e tinha muito medo de que algum bicho se aproximasse, pois no lugar existem animais silvestres, do tipo onças, raposas e outros. E também por medo de pessoas com más intenções, que poderiam aparecer e fazer alguma coisa comigo. Bom, eu fiquei esperando por uns 15 minutos. Depois eu comecei a ouvir um barulho de bicicleta. E quando eu olhei para trás, eu vi quando o meu amigo Cristiano chegou, deixou a sua bicicleta atravessada no meio da estrada e vi que a bicicleta dele ficou de pé, totalmente imóvel. Detalhe, depois eu descobri que a bicicleta dele não havia descanso. Então eu não sei como ela ficou de pé daquele jeito. O Cristiano entrou no meio do mato que dava acesso à lagoa. No início eu cheguei a pensar, cara, ele deve estar indo fazer xixi ou alguma coisa assim. E foi por isso que na hora eu não me preocupei. Pouco tempo depois, eu ouvi quando alguém bateu na bicicleta que estava em pé no meio da estrada. Eu olhei rapidamente para trás e era o Adriano, seguido pelo Tiago e pelo Emanuel. Eles estavam desesperados. Desesperadamente, o Adriano veio a mim e com a voz completamente ofegante perguntando: "Cadê o Cristiano, você viu?" Foi então que eu falei: "Cara, eu não sei. Ele acabou de entrar ali no meio do mato. Eu acho que ele foi fazer xixi, sei lá." Foi então que o Adriano falou que o Cristiano estava completamente estranho desde lá de baixo. Ele começou a falar algumas coisas estranhas e sem sentido. E a bicicleta dele havia parado de sair corrente do nada, dando a impressão que tinha ficado boa. Ele sumiu na nossa frente em meio àquela escuridão. Então eu comecei a achar estranho e falei: "Pessoal, vamos ver se está tudo bem com ele", pois já tinha um tempo que ele tinha sumido. Eu pensei, cara, vai que ele entrou lá e caiu dentro daquela lagoa, sei lá. Vamos ver se ele está bem, vamos ver se ele não está com problemas, pois eu era o mais velho da turma, então eu tive que mostrar uma certa responsabilidade. E nesse momento estávamos todos os quatro à beira da rodovia e falei: "Gente, vamos lá." Foi então que meu amigo Manuel, o mais medroso de todos, falou: Não, podem ir vocês. Eu vou ficar aqui cuidando das bicicletas. É ruim que eu entre no meio daquela macega agora, hein?" Então decidimos ir sem o Manuel. Foi o Tiago, Adriano e eu. Ao chegarmos no local em que ele havia entrado no mato, começamos então a adentrar um pouco mais e paramos, pois não conseguíamos ver nada e o terreno era bem traiçoeiro. Começamos então a chamar pelo Cristiano. "Cristiano, cadê você? Cristiano, fala com a gente, cara, por favor." E com a lanterna do meu celular, eu tentei iluminar tudo, até em cima das árvores. Porém, não tivemos respostas. Estávamos lá tentando contato com ele. Eu comecei a ficar preocupado, pois o Cristiano não respondia. Foi quando que, do nada, ouvimos um gemido. Um gemido muito estranho e uma voz rouca e abafada ao mesmo tempo. Todos nós, completamente assustados, demos alguns passos para trás, quando de repente notei a movimentação na vegetação. E então o meu amigo Cristiano saiu de lá. Mas não era o meu amigo, não o normal dele, pois agora ele arrastava uma de suas pernas, como se estivesse machucado. Mas eu não via ferida alguma. Escorria também algo da boca dele. Os meus amigos que estavam atrás de mim correram tudo. E eu que não iria ficar sozinho ali com aquela coisa, né? Eu corri também. Voltamos então para onde estava o Emanuel, junto das bicicletas. Quando chegamos no Emanuel, os outros três já estavam tão desesperados que ficou gritando para o Emanuel pegar a bicicleta e meter o pé, pois o Cristiano sabia o caminho da casa e depois ele voltava.
Na hora eu falei que não, vamos ficar, vamos esperar o Cristiano voltar. Por mais medo que eu tivesse de voltar para o meio daquela mata, eu tinha que ver o que estava acontecendo. Foi então que o Cristiano apareceu saindo do meio do mato, sendo que ele começou a caminhar na direção contrária, pois ele estava voltando para o local onde nós havíamos saído. Ele caminhava arrastando uma de suas pernas e sussurrava algo que ninguém conseguiu entender na hora. Eu fui andando na frente e os outros estavam cagando de medo. Eles deram as mãos e eu fiz o mesmo. Coloquei o celular com o flash ligado no cós da minha bermuda e assim, de mãos dadas, começamos a chamar por Cristiano. E ele nada de responder, o mesmo continuava caminhando devagar e puxando uma de suas pernas. Foi quando que do nada ele parou no centro da estrada. Foi quando aconteceu uma coisa que até hoje eu não achei explicação. Do nada ele afundou no chão, não tinha buraco no lugar, não tinha nada ali. Não tinha como ele ter se sentado, porque se ele tivesse se sentado, poderíamos ver a curvatura das suas costas, até mesmo as pernas dele pela lateral do seu corpo. Dava a impressão que ele não tinha mais as pernas. Ao presenciarmos aquilo, nós quatro ficamos embasbacados olhando aquilo lá. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, que merda é essa? Ele estava de costas para nós. A Adriano e o Thiago tentaram correr. O Emanuel ficou paralisado com os olhos esbugalhados olhando para aquilo. Comecei então a chamá-lo e depois de muito insistir, foi então que ele me respondeu e disse com uma voz bem grave: "O Cristiano? O Cristiano não está mais aqui." Olha, eu já estava com muito medo, mas no fundo eu ainda achava que poderia ser algum tipo de brincadeira do Cristiano. E eu falei: "Olha, cara, para de graça, pô, vambora logo, já é tarde." Foi então que o Cristiano torceu a sua cabeça, parecia até uma coruja. Olhou para mim com um sorrisinho perturbador. Foi daí que eu pude ter praticamente a certeza que por um momento os olhos dele estavam totalmente negros e escorria algo pela sua boca e pelo nariz. Mas não era sangue, era alguma coisa escura. Foi quando que do nada ele se levantou, mas ele não fez nenhum esforço para isso, nem o movimento das pernas, muito menos usou os braços para se apoiar. Foi como se alguma coisa puxasse ele. Em um piscar de olhos, ele já estava de pé, com a cabeça inclinada para um lado. Então eu falei: "Cristiano, pelo amor de Deus, vamos embora." Ele deu uma gargalhada assustadora e com um tom de ironia disse o seguinte: "Deus não está aqui hoje, meu amigo." Ele disse com uma voz muito grave. E antes mesmo de fechar a boca, ele começou a correr em nossa direção. Se ainda tínhamos algum vestígio de coragem, ela se foi naquele momento ali mesmo. Então soltamos as nossas mãos, pegamos as nossas bicicletas e pedalamos o mais rápido que podíamos. Corremos até chegarmos nas primeiras casas da cidade, onde já havia luz dos postes. Era madrugada e a rua estava completamente deserta. Então esperamos para que todos chegassem e também para ver se o Cristiano chegava também. Ficamos mais de meia hora ali e nada dele chegar. O Thiago resolveu ir embora, ficando apenas o Adriano, o medroso do Emanuel e eu. Então, depois de um tempo, decidimos ir embora também. Mas antes eu falei: "Pessoal, vamos passar na casa dele para ver se ele chegou lá e para ver se está tudo bem com ele, pois ele poderia ter pego algum caminho diferente e ter ido embora, pois eu era o único maior de idade, e se acontecesse algo com ele, e se ele estivesse comigo, isso geraria um problema para mim no futuro." Foi então que assim fizemos. Fomos para a casa dele. Chegando lá, chamamos no portão, mas ninguém saiu. E depois de um tempo, então decidimos ir embora, cada um para sua casa. No caminho, meu amigo Adriano falou que ele estava com a bexiga quase estourando. Então paramos numa rua escura e ele foi se aliviar. Eu encostei a bicicleta no meio do fio e segurei a bicicleta do Adriano, enquanto o Emanuel nem desceu e ficava dando voltas de bicicleta a alguns metros de mim. Pouquíssimo tempo depois, o Emanuel deu um grito: "Ele está ali!"
e sem pensar duas vezes, montei na bicicleta. E o Adriano, mesmo sem terminar de dar sua mijada, já correu e subiu na bicicleta, com uma pressa para sumir dali. Eu saí pedalando o máximo que eu podia daquele local e demos a volta no quarteirão. Ficamos esperando na esquina. Foi quando o Cristiano passou na rua de baixo. Era como se ele estivesse se contorcendo todo na bicicleta. Foi horrível. Ficamos completamente apavorados e decidimos definitivamente ir para casa. Depois de andar quase 1 quilômetro na avenida que dá acesso ao bairro que moramos, já estávamos praticamente chegando em nossas casas, pois nós três morávamos todos próximos. Foi então que olhamos para trás e avistamos alguém correndo de bicicleta. Ficamos parados e observando para ver se a gente reconhecia quem era que estava chegando. Foi então que, com pouco tempo, vimos que aquela pessoa era o próprio Cristiano que estava se aproximando da gente. Foi então que começamos a correr na bicicleta. Pedalávamos como nunca e paramos em frente ao hospital que estava próximo, pois ali teria mais gente caso acontecesse alguma coisa de ruim. Foi aí que, com pouco tempo, o Cristiano chegou lá em frente ao hospital onde nós estávamos. E agora ele estava pálido, cansado e suado. E perguntou pra gente: "E aí, pessoal, o que aconteceu?" Eu, completamente assustado, respondi: "Rapaz, eu que te pergunto o que aconteceu, você tá bem?" Na hora aquele clima estava bem pesado, era quase palpável a sensação do ambiente, mesmo estando em um espaço aberto. Foi então que ele falou: "Pessoal, a gente estava voltando, eu não me lembro de mais nada. Eu só me lembro que vocês me deixaram para trás. E depois eu apareci aqui. É isso só que eu me lembro. Eu confesso que eu estou bem cansado também, parece que eu corri muito. Mas, cara, podem acreditar em mim, se aconteceu alguma coisa, vocês me desculpem. Eu não lembro de nada." Na hora eu fiquei sem entender nada, porém eu também estava completamente perturbado para ficar ali. Então inventamos uma desculpa. Falamos que estávamos cansados e que precisávamos ir embora naquela hora. O Cristiano até quis nos acompanhar até a nossa casa, mas, para falar a verdade, depois daquilo tudo, ninguém queria a companhia do nosso amigo naquela hora. Então, depois de várias desculpas esfarrapadas, o Cristiano decidiu voltar para sua casa. Então continuamos o nosso caminho e olhando toda hora para trás, para ter a certeza de que não estávamos sendo seguidos. Mas felizmente o pesadelo parecia ter acabado. O pesadelo parecia ter chegado ao fim. Ao longo do caminho, não comentamos mais nada sobre o ocorrido, mas aquela noite foi bem difícil conseguir dormir. Eu não sei ao certo o que aconteceu. Eu não sei se ele estava brincando com a nossa cara, não sei. Para falar a verdade, eu não sei. Mas uma coisa é certa, eu brinquei com certas coisas ali, no qual eu não deveria ter brincado. E talvez pode até ter sido verdade também, não sei. Talvez alguma entidade tenha se aproveitado da brecha que eu abri. Depois disso, fomos cortando o contato com o Cristiano, até que hoje em dia estamos bem afastados um do outro. Para falar a verdade, não entendemos o que aconteceu ali, mesmo depois de quase 6 anos do ocorrido. Põe aí embaixo o que vocês acham. Vocês acham que isso aí poderia ser uma brincadeira de mau gosto dele? Ou se realmente ele foi possuído por alguma entidade? Bom, pois eu tenho certeza que nós morreremos nessa dúvida, se foi brincadeira ou não.